Alô, 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 EJB, está no ar a Rádio EJB, a maior audiência da Escola Iracema, sorriso no coração de todos vocês. Hoje o assunto é física, meus queridos e amados alunos e alunas. O assunto da aula de hoje está na página 114 e vai até a página 116 do livro de física. Força resultante é o conteúdo da aula de hoje. Meus queridos alunos, o que é força? A ciência física, ela se desenvolveu e continua se desenvolvendo devido ao caráter natural do ser humano de observar os fenômenos que acontecem na natureza. Daí o porquê a física está inserida entre as ciências da natureza. A curiosidade em saber o porquê dos corpos se movimentarem e as consequências desse movimento, isso remonta lá aos tempos de Aristóteles, que viveu quase 4 séculos antes de Cristo. E por que os corpos se movimentam? A física entende que o corpo vai sair do repouso ou vai retornar ao repouso por conta de forças. E o que é força, professor? Força é o agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento dos corpos. Professor, não entendi nada. Os corpos se movimentam por ação de forças. Os corpos deixam de se movimentar também por ação da força. É isso que a gente entende por força na física. Professor, e se um corpo nele atuar duas ou mais forças, puxando ele para um lado, puxando ele para o outro? Na física, quando isso acontece sobre um corpo que está sob análise, a gente vai considerar que o conjunto de todas essas forças atuantes sobre esse mesmo corpo vai resultar numa força conhecida como força resultante. Então, adiciona-se todas as forças e você tem a intensidade da força resultante. Lembrando a vocês que forças opostas, sentidos opostos, vão ter sinais contrários. Vão ser umas positivas e as outras vão ser negativas. Meus queridos e queridas alunos e alunas, a unidade de medida de força no Sistema Internacional SI é o Newton, escrito em minúsculo. E o símbolo dessa unidade de medida de força é o N maiúsculo. De modo que assim fazemos a leitura quando estamos diante de mensurações de força. 10 newtons, 19 newtons, ou seja, toda vida que apareceu o símbolo N maiúsculo, a gente vai se reportar a palavra Newton. Esse nome Newton é em homenagem a um grande cientista físico inglês, Isaac Newton, que deu excelentes contribuições para a ciência da física. Passemos agora para o exemplo que está na página 116 do livro de vocês. Nele eu tenho uma força FA de 3 N e uma força FB de 4 N. O detalhe é que o exercício quer medir a intensidade da força resultante. No item A, as duas forças FA e FB estão na mesma direção e sentidos opostos. De modo que a gente vai ter o seguinte, considerando que
considerando a FA puxando o veículo para a direita, considerando a força FB puxando o veículo para a esquerda. Ambas estão em sentidos contrários. A força resultante numa situação semelhante a essa vai ser sempre a força maior menos a força menor. No caso aqui, FB menos FA. 4 menos 3, força resultante igual a 1 newton. Passemos então agora para a situação colocada no item B. Nessa situação, as duas forças FA e FB continuam na mesma direção, sendo que agora elas estão no mesmo sentido. FA vai puxar o veículo para a direita e FB também vai puxar o veículo para a direita. Nessa situação, como elas estão no mesmo sentido, as forças vão se somar. Força resultante é igual a FA mais FB, de modo que eu vou ter 3 mais 4 e força resultante vai corresponder a 7 newtons. Professor, que situação é essa? É um exemplo que está colocado lá na página 116 do livro de vocês, onde eu tenho uma força de 30 newtons e uma outra força de 45 newtons atuando sobre o mesmo corpo, no caso aqui simbolizado por este veículo. E ele quer saber as resultantes e as suas intensidades máxima e mínima. Ora, se eu tenho a curiosidade de saber qual vai ser a intensidade máxima, eu vou ter a seguinte situação, pessoal. As duas forças vão estar atuando, puxando o veículo no mesmo sentido, de forma que a força resultante vai ser o somatório das duas, 30 mais 45, dando como força máxima resultante 75 newton. E eu vou ter uma força resultante mínima sempre quando as forças estiverem em sentidos opostos. Aí sim, a menor vai subtrair da maior. Força resultante, no caso 45 menos 30, força resultante mínima, sempre relembrando aqui, reforçando, vai ser quando as forças estão nos sentidos opostos. No caso, força resultante na situação colocada, 15 newtons. Um forte abraço, sorriso no coração. Até a próxima.